Pelo que eu entendi, então, o load balance você vai ter mais de um servidor rodando a mesma coisa. As requisições, por exemplo, se for um site ou um WordPress, alguma coisa assim, as requisições vão chegar para um endereço virtual e esse load balance vai distribuir essas requisições para os servidores que você colocar lá atrás do load balance, é isso? Perfeito, isso aí. Isso aí. Tá. Como que fica, então, as imagens nesse caso? Aí, por exemplo, mas as minhas imagens estão em qual servidor? Ah, entendi. Tá, por exemplo, tu tá falando no caso até do exemplo que tu deu, do WordPress, né? Tu tem lá teu site no WordPress e aí tu quer colocar esse WordPress dividido em várias instâncias. E aí, o que tu vai fazer com a tua imagem? Assim, tu tem algumas possibilidades para tu fazer isso, tá? Então, se a aplicação foi desenvolvida por ti, tu pode usar, por exemplo, um SDK de um storage de objetos, que seria, no caso, o S3 na Amazon, e colocar essas imagens através desse SDK dentro desse storage de objetos. Mas, por exemplo, se você não consegue alterar essa aplicação, não consigo mexer minha aplicação já está desenvolvida, é fechada, não é minha, eu não tenho acesso ao código, e eu preciso fazer isso. Tu tem possibilidades, que foi o que eu até falei anteriormente, que é tu pegar, por exemplo, o EFS, que é o Elastic File System, que é um storage que tu consegue conectar o mesmo disco em várias instâncias. Então, nessa forma, essas imagens ficariam tudo nesse volume, né? Nesse disco. E eles, no caso do WordPress em Linux, por exemplo, tu iria montar esse disco numa partição específica lá, numa pasta específica, aonde todas as tuas instâncias horizontais, todas as instâncias que tu tiver, iriam usar o mesmo sistema de arquivos. Então, nessa forma, tu armazenaria tudo ali e não teria problema de ficar com imagens ou até mesmo com código. Às vezes, tu tem o código da tua aplicação, tu escreve alguma coisa no disco que tu precisa dividir isso aí em vários, acessar esse mesmo código de vários lugares. Então, utilizando esse storage que tu consegue compartilhar, é uma opção de tu fazer isso. Existem várias opções, depende, o ideal é sempre conhecer os serviços para tu conseguir saber exatamente quais serviços que tu vai usar para cada arquitetura, cada modelo que tu precisar criar, né?